Fala, meus amigos! Estamos aqui, professor Manu Lessa, do canal FM, com mais uma aulinha voltada para UERJ. Impulso e quantidade de movimento. Assunto que vem se repetindo. Vamos lá, vamos logo, rápido. Primeira grandeza, impulso. O impulso é uma grandeza vetorial, que eu acho que eu não preciso definir para tu. É um empurrãozinho, aplicação de uma força. Ué, é a mesma coisa que força? Não é não. O impulso se diferencia da força pelo tempo de aplicação dela. O impulso seria a força multiplicada pelo tempo, então leva-se em consideração o tempo. A legenda já está aqui. I de impulso, F de força, delta T de tempo, International System, sistema internacional. Força medida em Newton, tempo em segundo, e o impulso vai sair em Newton segundo. Ok? Simples assim. Lembrando que impulso é uma grandeza vetorial. Propriedade gráfica. Professor de física adora gráfico. Quando você pega um gráfico falando de uma força variando em função do tempo, você pode calcular o impulso pela área embaixo da curva, já que o impulso é o produto força-tempo, é o produto entre os eixos. Mas pelo amor de God, não confunda com o gráfico força em função do deslocamento. Porque a área embaixo dessa curva dar-te-á o trabalho, que eu posso representar ou pela letra tal ou pela letra W de work, ok? Fica atento então, força-tempo, área dando impulso, força-deslocamento, área dando trabalho. Olha como essa questão, ou melhor, essa propriedade caiu na UERJ 2020, último exame de qualificação, primeiro EQ. Ele pede que você observe no gráfico a variação em newtons da intensidade da força F aplicada pelos motores de um veículo em seus primeiros 9 segundos de deslocamento. Nesse contexto, a intensidade do impulso da força em newton segundo equivale a... Então, o gráfico dado é força-tempo. Basta que calculemos essa área e aí estaremos achando o impulso. Vamos lá então, calcular essa área. Que área é essa? Área de trapézio. Que área é essa? É essa aqui embaixo da curva, é a área de um trapézio, Vamos calcular esta área. O impulso, então, ele é numericamente igual à área, que é a área de um trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Dá uma olhada no seu trapézio. Quem é a base maior? Toma, 9. Quem é a base menor? Toma, cuidado. É de 3 a 6 apenas, então vai ser 3. Quem é a altura? Tá aqui, ó. 6 vezes 10 elevado ao cubo. Tudo isso sobre 2. O impulso, então, vai ser 9 mais 3, 12, vezes 6, vezes 10 elevado ao cubo, sobre 2. Simplificando, vai dar impulso igual a 6 vezes 6, 10 elevado ao cubo, que é impulso igual a 36 vezes 10 elevado ao cubo, que em notação científica vai ficar 3,6 vezes 10 elevado à quarta newtons segundo. Matou, rápido, tá aqui, ó, letra C. Fechada a questão, rápida, rasteira. Quantidade de movimento ou momento linear. Cuidado com outro nome. A UERJ adora esse outro nome. Eu já vi aluno perdendo questão boba porque não sabia que momento linear era a mesma coisa que quantidade de movimento. A fórmula é Q, quantidade de movimento, é o Q Manu, violento. Manu, M, massa. Violento, V, velocidade. Ok? Unidade do International System, velocidade metro por segundo, massa em quilograma, a quantidade de movimento vai sair em quilograma metro por segundo. Lembrando, massa não é grama, é quilograma. Ok? Fechado? O que significa isso fisicamente? A quantidade de movimento significa a capacidade que um corpo tem de transmitir seu movimento para outro numa colisão qualquer, numa batida qualquer. Belezura? Esse é o aspecto físico da quantidade de movimento. E aí vem a nossa bendita UERJ no último vestibular, último mesmo, segundo exame de qualificação, com essa questãozinha aí tranquilex, falando que o gráfico abaixo indica a variação da aceleração A de um corpo inicialmente em repouso
e da força F que atua sobre ele. Quando a velocidade do corpo vale 10 metros por segundo, a quantidade de movimento em quilograma-metro por segundo corresponde a... Então, olha para o gráfico. O gráfico é força em função da aceleração. Amor de minha vida, não adianta calcular essa área. Não é área num gráfico força-tempo, é força-aceleração. Essa área não vai te dar um impulso, não adianta calcular, ok? Nesse caso, o que eu vou fazer da minha vida? Ler o gráfico. Ele não quer a quantidade de movimento? Quer. Ele não fala que a velocidade vai ser 10 metros por segundo? Então, eu aplicaria que Manu violento. Só que não tenho a massa. Eu vou ler o gráfico, então, e vou descobrir a massa através do gráfico. Você não sabe que a força resultante não é boa? Ela é má? E se eu pegar para uma força qualquer 12, a aceleração equivalente, correspondente, 4, ficaria 12 igual a Márcia vezes 4. Vou descobrir que a Márcia é igual a 3 quilos. Ah, Manu, não valeu. Você podia ter pego 6. Pega o 6 então. Se você pegar o 6, 6 é igual a m vezes a aceleração correspondente, que é 2. Olha lá, achei o mesmo valor. Nesse caso, a massa continua sendo 3 quilos. Como eu quero a quantidade de movimento, que é o Kimanu violento, a quantidade de movimento vai ser 3 vezes a velocidade, que vale 10, encontrando a quantidade de movimento igual a 30 kg metro por segundo. Matei a questão, é só marcar e partir para o abraço. Ah lá, B, 30 kg metro por segundo, beleza? Vamos a algumas relações importantes de impulso e quantidade de movimento. Em Manu capítulo 15, versículo 28, está escrito que o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Entenda isso. Impulso não é força-tempo, não é aplicação de uma força sobre um corpo. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Toda vez que quando você aplica uma força sobre um corpo e ele pode se movimentar, a velocidade dele muda, ou seja, muda a quantidade de movimento. Então a aplicação de um impulso gera uma variação na quantidade de movimento do corpo. Ok? O que foi? Para que serve? Para você relacionar velocidade com força aplicada. Por exemplo, eu sei que tu é ruim de bola, tu não sabe jogar bola, mas imagine que você tem uma bolinha em repouso, paradinha inicialmente, e que você chuta essa bola com uma força, sei lá, de 100 newtons. Estou chutando. A bola vai adquirir uma certa velocidade. E eu gostaria de saber que velocidade é essa. Imagine que você aplique o chute durante um tempo de 0,2 segundos, 0,2 segundos, e que a massa da bola seja de 400 gramas. É normal, razoável aí para uma bola de futebol. Amor de minha vida, não posso trabalhar com grama. Eu tenho que trabalhar em quilogramas. Isso aqui vai valer 0,4 quilograma. Olha só, como é que eu calculo a velocidade final? Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então esse impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Variação final menos inicial. Como o impulso é força vezes tempo, olha a equação como vai ficar. Força-tempo é o Manu violento final menos o Manu violento inicial. A força está valendo 100, que foi o nosso exemplo. O tempo, 0,2. A massa, 0,4. VF, sei lá, é o que eu quero. A massa, 0,4. E velocidade inicial, nós combinamos que ela vale 0. Zerei isso aqui tudo. Traz para cá. 100 vezes 0,2 é 20. Isso aqui é igual a 0,4 vezes VF. Se você passar para o outro lado dividindo, VF vai ser 20 por 0,4. Isso significa que a velocidade final adquirida é de 50 metros por segundo, fazendo a continha. É essa a relação entre impulso e quantidade de movimento. Tudo bem? Conservação da quantidade de movimento. Eu sei que no sistema sem atrito, a energia mecânica dele se conserva, ok?
E num sistema isolado, livre de forças externas, a quantidade de movimento também se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho antes, eu também vou ter depois. Mas não é a quantidade de movimento do corpo, é a quantidade de movimento do sistema como um todo. Para que serve isso? Cara, uma questão antiga demais, que é uma questão de canhão. Fala assim, ó, isso aqui é um canhão que está em repouso. É um canhão, não fala mal do meu desenho não. Esse cara vai atirar, a partir do repouso, um projétil, uma bala, que vai sair a 200 metros por segundo. Imagine que a massa do canhão MC seja 1000, isso é exemplo, tá, gente? E que a massa da bala seja, sei lá, 2 quilos. A pergunta é, qual é a velocidade de recuo do canhão? Quanto vai ser a velocidade com a qual o canhão vai se afastar? Como assim? Toda vez que uma arma dispara um projétil, ela dá um coice, ela volta no seu ombro ou na sua mão, sei lá, dependendo do tipo de arma, com uma certa velocidade. Armas mais potentes, coices mais potentes. Aqui está falando de um canhão. Amor de minha vida, como é que eu vou descobrir essa velocidade do canhão? Posso simplesmente observar a relação entre as massas. Como assim? Olha a massa da bala, 2 quilos. Olha a massa do canhão, 1000. A massa do canhão é 500 vezes maior do que a massa da bala? Sim. Então, a velocidade de recuo do canhão vai ser 500 vezes menor. Como assim? Ué, se a velocidade da bala é de 200 metros por segundo, a velocidade do canhão vai ser 500 vezes menor. Isso aqui vai dar 0,4 metro por segundo. Essa seria a velocidade de recuo do canhão. Como que seria isso usando a equação? Nós não sabemos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois? Então, antes o canhão não está em repouso. Se está em repouso, a velocidade não é igual a zero? Logo, a quantidade de movimento como um todo é zero. E depois? Depois eu tenho bala para um lado e o canhão que eu não vou desenhar para o outro. Cara, são dois vetores de sentidos opostos. Então, a quantidade de movimento do sistema é um menos o outro. Pode ser a quantidade de movimento do canhão menos a quantidade de movimento da bala. Se eu passar Q da bala para o outro lado, filho, o Q da bala vai ser igual ao Q do canhão. Ok? Se você abrir as equações, vai ficar massa da bala, velocidade da bala, é igual a massa do canhão, velocidade do canhão. Substitui valores. Massa da bala seria 2. Velocidade da bala, 200. Massa do canhão, 1000. Velocidade do canhão, sei lá. Vou fazer a continha rolando um toma, 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 toma. Vai ficar 4 é igual a 10 VC. Passando para o outro lado, VC é igual a 4 sobre 10 do verbo 0,4 metro por segundo. E isso merece um ó. Bateu, deu certo. Sujou aqui um pouquinho, mas foi mera falta de habilidade com a caneta. Como Itaú, simples assim. E não é que isso caiu na UERJ em 2019, primeiro exame de qualificação? Olha que questão maliciosa, olha que questão brabinha. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, olha o perigo, gramas, em quilogramas, 0,14 quilogramas. Deslocam-se com velocidades VA e VB na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilograma-metro por segundo é igual a... Moleque, ele quer a quantidade de movimento após a colisão. Caramba, se a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, basta calcular o que antes, que automaticamente você vai estar calculando o depois. Como assim, tio? Repete? Não, olha lá. Preste atenção. O que antes? Nossa, que letra linda. Não é igual ao que depois? Ele não quer o que depois? Então eu vou calcular o que antes. Preste atenção. Móvel A
A quantidade de movimento dele não é o Ki Manu violento? A massa dele, não sei se tu decorou, é 0,14. E a velocidade? Olha para o gráfico. Velocidade, tempo. Velocidade, tempo. A velocidade de A é igual à sua nota. É 10. Isso me dá uma quantidade de movimento, 1,4 kg metro por segundo. E o móvel B tem uma quantidade de movimento que é m vezes v. O Q de B, então, vai ser a Márcia, que é 0,14, vezes a velocidade, que agora está valendo 6. Isso aqui vai dar 0,84 kg metro por segundo. Quem é o Q antes? Quem é o Q total? É a soma dos dois. Quanto? 1,4 plus 0,84, que dá 2,24 kg metros por segundo. Ok? Achei o Q de antes, 2,24. Automaticamente, eu estou achando o Q depois. E está morta a questão. Vamos marcar? Só uma marcadinha. Vamos ver se tem resposta. Amor, 2,24. Letra D de jeans. E a gente fica por aqui. Até a próxima videoaula. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho para que você tenha novas notificações de aulas. Beijo. Tchau.